Major Grom contra o Dr. Peste é a mais nova aposta da Netflix em uma adaptação das histórias em quadrinhos, e eu duvido que você já tenha ouvido falar do personagem. Mas pode ficar tranquilo que no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre Igor Grom. Major Grom é uma série de quadrinhos lançados entre 2012 e 2015 pela editora russa Bubble Comics. O título acompanha as aventuras do Major Igor Grom, um detetive da cidade de São Petersburgo que mistura características de Sherlock Holmes com James Bond. O Grom é aquele policial que não gosta de trabalhar em equipe, cria teorias mirabolantes que no final sempre estão certas e quebra todas as leis enquanto persegue um bandido, mas faz de tudo para concluir os seus casos. Além de também ser bem mulherengo. Vale ressaltar que nosso herói é um ser humano comum. Ele tá no ápice da sua força física e do seu intelecto, mas não possui nenhum superpoder para ajudá-lo em suas missões. Só tiro, porrada e bomba mesmo. Em 2015, a Bubble Comics fundou a Bubble Studios, uma divisão criada exclusivamente para produzir adaptações cinematográficas dos títulos da editora. A ideia é construir um universo cinematográfico inteiro com 6 títulos lançados pela Bubble Comics, que culminariam nos Aliados, basicamente os Vingadores russos. Sendo assim, Major Grom não é uma adaptação da Netflix. O filme foi produzido pela própria Bubble Studios, mas a Netflix possui um acordo de exclusividade de distribuição do filme internacionalmente. Mas isso não impede que com o sucesso desse filme, no futuro, a Netflix venha a produzir os filmes junto com a Bubble Comics, assim como aconteceu com La Casa de Papel, por exemplo. Major Grom contra o Dr. Peste é a primeira adaptação de uma história em quadrinhos russa. Aí você pode se perguntar, ué, mas e aquela galera lá dos Guardiões que tinham uns heróis diferenciados? Os Guardiões foi sim um filme russo sobre super-heróis russos, mas aquela era uma história original, que não foi baseada em nenhum quadrinho. Tá, mas nós já falamos sobre o herói da história e o vilão, que também tá no título. O Dr. Peste surge como uma amálgama de diversos outros personagens da cultura pop. Ele acredita que o mundo está tomado por uma peste, repleto de corrupção, pobreza, desigualdades, e que ele trará a cura para essa doença. Usando a macabra máscara dos médicos da peste e demonstrando um fascínio muito grande com conceitos da era medieval, o Dr. Peste começa a assassinar políticos corruptos, médicos envolvidos em grandes escândalos ou policiais que abusam do poder, e rapidamente conquista o gosto popular. Assim como acontece com todo vilão, ele se vê como o herói da história e julga que seu intelecto está acima do mocinho. Então a gente consegue sentir muito do Ozymandias de Watchmen e até do Kira de Death Note, já que ele acredita que tá limpando o mundo da escória e vai se tornar o líder de um novo mundo puro. Mas é interessante porque em muitos momentos o personagem se parece com o Vi, de V de Vingança, principalmente por conta do apelo que ele tem com as pessoas. Só que aqui, a perspectiva do lado certo da história tá sempre com o Major Grom. Então, por mais que as pessoas dentro do universo da trama concordem com os atos do Dr. Peste, nós sempre o vemos como um maníaco, um psicopata que usa desses atos aparentemente benevolentes para espalhar caos e destruição. Se parece muito com os Apátridas também, lá da série do Falcão e o Soldado Invernal. Mas é claro que mesmo não gostando de trabalhar em equipe, Igor Grom é designado ao caso do Dr. Peste ao lado de um parceiro. O novato Dima Dubin é o completo oposto do Major Grom. Ele sempre segue às riscas todas as ordens da corporação e tenta ser um modelo policial perfeito. Inclusive, nos quadrinhos ele tem o total estereótipo nerd, sendo um gênio da computação e com seu visual aparentemente inspirado no Rich Foley, de Super Choque. Ainda assim, o parceiro do Major Grom também esconde alguns truques na manga, como o fato de ser um exímio lutador de artes marciais. Completando o nosso time de personagens principais, temos a jornalista investigativa Yulia Pchelkina. Nos quadrinhos, o Major Grom conhece a repórter ao impedir que uma dupla de ladrões a ataquem, já que eles estão tentando intimidá-la por ela ter exposto um escândalo político. A personagem transita entre interesse amoroso e aliado,
aliada ao ajudar o Major Grom a encontrar as pistas para desvendar a identidade por trás do Dr. Pest. Mas eu confesso que na maior parte das vezes parecia que o roteiro não sabia o que fazer com a personagem, então muitas vezes ela ficava deslocada na história e vez ou outra aparecia para soltar uma frase de efeito que levava o Major Grom a ter uma conclusão inusitada e desvendar o caso. Então, sei lá, eu espero que a Julia seja um pouquinho melhor trabalhada no filme. Diferente das ilustrações. Eu confesso que não tô muito familiarizado com as histórias em quadrinhos russas. Mas lendo Major Grom, eu achei curioso o fato de que por mais que ela siga o formato das comics americanas, muitas vezes as ilustrações se aproximam mais dos mangás japoneses. Nós temos quadros muito expressivos, muito movimento nas ações dos personagens. Quando um vilão toma um soco na cara, por exemplo, o rosto dele imediatamente fica inchado, o dente sai voando. Eu achei isso muito legal. Eu confesso que a trama de Major Grom não foi o que eu achei mais interessante na história. Ela tem os seus momentos de reviravolta que prendem a sua atenção, mas parece um recorte de mais do mesmo que a gente já teve em outras histórias em quadrinhos. Mas muitas vezes as ilustrações mantinham o meu interesse na história. Mas caso você tenha gostado de tudo, desde as ilustrações até o roteiro, vai ficar feliz em saber que a mesma equipe que criou o personagem nos quadrinhos também está envolvida com a produção do filme. Artyom Gabrelianov foi o produtor e roteirista do filme, mas também é o criador do Major Grom nos quadrinhos. Ele também está envolvido nos outros títulos da Bubble Comics, então dependendo do sucesso desse filme, pode ser que o seu nome fique ainda mais conhecido. Como eu comentei, a Netflix é apenas a distribuidora internacional de Major Grom contra o Dr. Pest, mas lá na Rússia o filme já estreou, e inclusive foi distribuído pela própria Disney. Chegando aos cinemas em abril desse ano, o filme foi recebido com críticas positivas e alcançou um total de 71% no Kinopoisk, basicamente o Rotten Tomatoes russo. Os principais elogios foram os de adaptar uma HQ genuinamente russa, com bons efeitos visuais e a criação de uma atmosfera convincente de São Petersburgo, mesmo sendo uma versão ficcional da cidade. Mas será que o filme também vai agradar o público internacionalmente e fazer sucesso suficiente para os outros filmes acontecerem? Bom, a gente vai ter que esperar para descobrir. Major Grom contra o Dr. Pest estreia no dia 7 de julho e eu quero te ver aqui nos comentários falando o que achou do filme, hein? É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês.